Vapo. Vapo, Pepe, vapo. É Não vapo. deu. Não deu. Não deu nem pro cheiro. Rapaz. O meu Mengão destruiu o campeão da América, Eduardo. Não deu pra nada. Rapaz. Ó, é 2-0, ficou barato. Ficou Gente, baratíssimo. eu não esperava que fosse essa diferença, não, né? Será Olha, que ainda Flamengo... tá com a ressaca da Recopa? Flamengo venceu o Fluminense por 2-0 no Fla-Flu, primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca, né? O jogo de ida. Repete o mesmo placar da temporada passada, porém em circunstâncias diferentes. Vamos lá. O Flamengo venceu por 2-0, gols de Everton, Cebolinha e Pedro já no final ali. Né? Primeiro gol do Cebolinha, um passe do Pulgar, e o segundo gol do Pedro, um passe lindo do Arrascaeta, 2-0 para o Flamengo. Porém, Nossa, o jogo não foi o placar. Baratíssimo. O jogo foi o placar. O Pepe deu uma betada. Que fase a betada de Pepe. Uma grande betada. Quem quiser pode vir. Vamos fazer um grupo. Vou fazer um grupo. O Pepe é bom de bet, hein? Pepe é bom de bet. 24 chutes. Mas eu tava vendo aqui, enquanto eu tava gravando, a gente tava gravando os outros vídeos, deixei do ladinho aqui. Meu irmão, desde o começo, só deu Flamengo. Flamengo pressionando, tem muito mais qualidade ali dos jogadores. O Cebolinha renasceu com o Tite. O Cebolinha era um jogador imprestável. Muitos colocaram aquelas listas que a gente fez até o ano passado, piores contratações, decepções. O Cebolinha encabeçava grande parte dessas listas. Uhum. E hoje é um jogador que botou Bruno Henrique no banco, né? Uhum. É um cara super importante hoje no esquema do Tite. Tá jogando e fazendo gols, né? Fazendo gol. E um detalhe foram 24 finalizações, muitas delas contundentes, tá? 9 no gol. 9. Fluminense o goleiro do Flamengo não acertou. O Fluminense não acertou um chute no gol do Flamengo, cara. 0 chutes. É muita diferença. 9 chutes contra 0. Já o Fábio fez umas 4, 5 defesas ali, né? Fora o chute fofo do De La Cruz ali, que era uma chance claríssima também. Diniz conseguiu aí vencer na posse de bola, 51-49. Mas vamos lá, primeiro vai lá na nossa rifa, o link tá na descrição, no primeiro comentário, 25 centavos por número, você concorre a um prêmio de 20 mil reais, e esse prêmio pode ser ou dinheiro ou 5 prêmios num só, que contemplam um iPhone 15, um Apple Watch, um AirPods de terceira geração, um PlayStation 5 e uma TV de 50 polegadas, tá certo? Sorteio dia 6 de abril, né? Tá garantido o sorteio dia 6 de abril. Prêmios de alta qualidade. Para quem ficar em primeiro lugar e quer adquirir mais números, 15 mil de prêmio, para o segundo 13 mil e para o terceiro 12 mil reais. Comprando 50 reais ou mais em números, você fica nos créditos finais dos vídeos com edição. Não é o caso, esse aqui é edição no pelo. Estamos aqui, no pelo, né, tá? Então vamos lá. O que é edição no pelo, Eduardo? Porque não sabe. Aqui, cara na coragem, né? É aqui, ó. A gente tá gravando aqui, né? Botou gravar. Papum. É como se fosse uma live, né? Estamos gravando e não vai ter cortes. É uma live gravada. Uma live gravada. Então, primeiro, grande jogo do Flamengo, apresentação assim, impecável, tirando a parte de acertar o gol, né? De fazer o gol. Mas assim, um controle de jogo total. Mas o tanto de chance foi criado para o torcedor do Flamengo tá otimista e tudo que vai disputar como nos últimos anos é aquilo. O Flamengo vai ser, hoje para mim, é o maior candidato a levar o que tiver aí à disposição. Daí corre por trás. O Palmeiras, eu acho que esse ano aqui vai penar um pouco, né? Apesar de ser ano de eleição, a Tia Leila até agora aí não abriu o bolso muito. Aquela política de não trazer grandes craques. Então, investindo na base. Mas pode acontecer só um detalhe. Na qualidade do elenco aí, que continua, espinha dorsal, na qualidade do trabalho do Abel, pode aí surpreender no mata-mata, talvez sim. Mas se eu tenho ficha para apostar, aí era tudo no Flamengo esse ano. Só um detalhe, o Flamengo, nesse ano, nos clássicos, sofreu 1 gol, né? Então, assim, 9 gols marcados e 1 sofrido. O Fluminense não vence um clássico desde aquele 4-0 no campeonato passado, na final do campeonato passado. São 14 clássicos sem vitória do Fluminense. O Fluminense vem de uma derrota num clássico contra o Botafogo também na última rodada ali, o 4-2. Mas com o time mexido ali, então, mas é uma derrota. Tudo bem, mas são fatos importantes ao longo desse período. No final do jogo, o Felipe Melo foi perguntado pela Hannah Tenda lá no GOAT, né? E foi a transmissão do GOAT, Guilherme Lage, Mauro César, o Gum e a Hannah fizeram uma grande transmissão, então parabéns para eles.
E aí o Felipe Melo foi perguntado pela Hanna, né, sobre esse período sem ganhar e tal, e ele fala, né, a gente ficou sem ganhar porque a gente sacrificou um período para o objetivo maior, que era a vitória da Libertadores e tal, e que aí ele pegou, eu acho que ele foi meio mal, porque ele fala assim, quando são outros times, o time que é apadrinhado e não sei o quê, que vence, é só festa, é só elogios, pra gente não, só críticas e tal. Só que é meio complicado você entrar nesse aí, porque, cara, o Fluminense ganhou a Libertadores, todo mundo elogiou. Todo mundo, cara, deu Sim, parabéns pelo desempenho, porque era um futebol bonito de assistir e tal. Só que assim, você tem que falar disso, você falou-se também da vitória em cima da LDU, de exorcizar esse fantasma que vinha desde a Libertadores de 2008. Todo mundo falou disso. Agora, você não pode se furtar a fazer uma crítica quando o time não performa bem, e o Fluminense não vem jogando bem. Esse é o ponto que tem que ser falado. É muito fácil para o Felipe Melo usar desse escudo, porque fala assim: pô, o time apadrinhado. Que... É óbvio que ele tá falando do Flamengo, ele só não citou no ele. Fala, eu não tô falando clube nenhum, hein? Quem se doer e tal, tá se doendo à toa. Mas assim, ele tá falando, obviamente, do Flamengo. Obviamente, a gente sabe que a gente chama até de Flaprés e etc., que tem uma predileção e tal, mas não é o caso aqui. Não é o caso aqui. O Flamengo tá jogando bem. só corrigindo, você falou que só tomou um gol em clássico, não, só tomou um gol no ano, em jogos oficiais. Tá, então eu tô errado. Não tomou gol em outros jogos. E foi contra o Nova Iguaçu jogando com o time de moleque, enquanto tava lá na casa do chapéu. Ou seja, o time do Flamengo não tomou gol ainda esse ano, mano. É muita coisa. O time titular não tomou, né? O time titular não tomou gol. É uma característica muito forte do time do Tite. Toma poucos gols, e aí quando ele consegue fazer isso num time como o Flamengo, que tem um time potente pra caramba no ataque, essa é a combinação que vai fazer estrago. Sim. Ele fez na seleção, gente. Quantos gols o Brasil do Tite levou? Exato. Poucos. Deu merda contra os europeus? Deu merda. Mas ele fez aí as eliminatórias parecerem fáceis, quando a gente tá vendo agora que não é um negócio tão fácil, né? E estão jogando com os mesmos jogadores. Os jogadores estão à disposição aí, óbvio, Neymar machucado. Mas são os mesmos. São os mesmos. Então é um time que é consistente defensivamente, que ganhou ainda mais um reforço. E uma coisa que o Mauro falou no final, e é verdade, no ano passado, não que justifique que não tenha mérito no Fluminense, obviamente teve naquele 4-0. Mas que o Flamengo, que venceu o primeiro jogo da final, jogou com o Alcas no meio da semana, tomou uma virada do time que estava voltando de férias, e aí ficou uma crise institucionalizada. O Vitor Pereira foi demitido, o Flamengo foi para a final do Campeonato Carioca e tomou aquela goleada do Fluminense. Nessa vez, não tem jogo no meio da semana. O Flamengo vai só jogar contra o Fluminense na semana que vem. Então, a tendência é que o clima seja totalmente outro. Fora que a consistência de um trabalho do que o Vitor Pereira estava e do que o Tite está fazendo. Um nome já muda tudo. Você falou o Vitor Pereira e agora é Tite. Pois é, então assim, obviamente que o Tite é um outro patamar de treinador e, cara, a consistência do trabalho e a confiança em cima do trabalho dele é outra. E o time tá melhor. Esse é um ponto também. Não, e outra, jogadores que não jogadores que não davam retorno nenhum, como o Cebolinha, como eu citei no começo do vídeo, agora é um cara que tá jogando pra caramba. O Luiz Araújo, né? Sim. O próprio De La Cruz chegou aí, encaixou no time. O De La Cruz, que é um jogadoraço, já entra num time desse, ajeitadinho. Não tem como dar errado. O Pulgar jogando muito bem. Né? O Pulgar, então, que também não era uma peça lá muito importante, se torna importante. Então, assim, é um time com muita capacidade técnica, muita Só capacidade faltou técnica. Um Maiconha no Flamengo aí, esse time virar a laranja mecânica brasileira. Mas assim, é um time com muita capacidade técnica, que tem um grande treinador e é um time extremamente seguro do que faz. E aí, cara, você pode falar, tipo, o Arrascaeta não fez uma partidaça, mas deixou ele sozinho em um lance. Mas ele enfia... Quantas vezes durante a partida ele pega aquelas lá bolas ele enfia. Que ele dá aquela rolada bonita no meio da zaga, o cara recebe sozinho, geralmente o Pedro. Daí o Pedro, o passe que ele dá pro Pedro, cara. Às vezes o Pedro não consegue finalizar, se enrosca com o zagueiro e tal, mas quantas vezes durante o jogo ele busca essa enfiada bonita pro Pedro? Mas não, são várias vezes. E óbvio, ele tenta, porque é o cara diferente que enxerga esse espaço. Um cara com uma habilidade comum, o cara vai fazer o fácil, vai tocar para lateral, ou quando tiver uma ultrapassagem muito foda, vai tentar um passe mais muito mais difícil.
é gênio. O Arrascaeta é um dos caras que eu gosto craque. muito de assistir, cara. É craque. E o cruzamento que ele dá pro Pedro no gol, no segundo gol, é maravilhoso. O Pedro errou de cabeça só... também. O Pedro errou uns 2 golzinhos ali, que a torcida, se não sai os gols, como deu resultado, fez gol, tudo certo. E também é uma coisa bem emblemática. O Pedro passa o Gabigol na artilharia do novo Maracanã, né? Depois da reforma e tal. Um feito grande. Então assim, ele passa o Gabigol, né? Acho que são 10 gols pelo Fluminense, todos os outros pelo Flamengo. É o artilheiro incontestável da temporada do Flamengo. Tem um gol por partida na média. Então, assim, tá muito bem, não tem outra. É o que o Mauro fala na transmissão mesmo, cara. Quem tem essa discussão entre Gabigol e Pedro não tá vendo o jogo, porque o Pedro é incontestável, ele é incontestável. Sim. Ele é o 9, ele é titular absoluto, não tem conversa. Não tem nem margem de conversa. O Flamengo fica muito confortável diante da torcida de não ceder aos pedidos do Gabigol. Né? Sim, exatamente. Se não funcionasse, eu acho que talvez o Gabigol meteu o all-in ali, tipo, vamos ver o que vai dar. Trucou para ver se dava um momento ruim do Pedro e aí a torcida começar a chiar e a diretoria ia ter que pagar o que ele quisesse. Mas pelo jeito ele vai sair de graça do Flamengo. E o Pedro, ele tem uma postura de atacante que o Tite gosta muito, que é esse 9 que briga muito bem no meio da área, mas tem habilidade para sair jogando. Então, assim, ele é o 9 ideal, que é o 9 alto, forte, mas tem muita técnica. Roberto, muito melhor que o Lewandowski. Tecnicamente melhor que o Lewandowski. Mas assim, é um 9. Mas sem travante mesmo, 9, acho que o Pedro é o único por aí. Quem que tem agora? Martinelli não é 9. Não, Martinelli é 9, o Richarlison camisa 9, mas não é a mesma postura do Gabi Pedro também não é. Gabriel Jesus, o Matheus Cunha, eles não sei, ele tem a mesma característica. O Evanilson no Porto vai ter mais, que já é um centroavante mais 9 mesmo. O Marcos Leonardo é um centroavante mais 9, né, que tem essa característica. Digo características parecidas com o Pedro, né? Eu gosto mais do Pedro. Não, eu também, mas eu tô dizendo assim, são características parecidas. Porque ele é um 9, não é um 9 caneludo, vai. Não, tem nada de caneludo. Ele é um 9 que sabe tem controle de bola, tudo. É um cara. Assim, eu vou fazer ele lembra um pouco o Evair, o Pedro, o jeito de jogar. Né? Ele não é rápido. Lembrem, gente, pelo amor de Deus, tem que toda vez falar isso, pelo amor de Deus. Não é o Evair, tá? Mas é uma característica parecida. O Evair acho que é até mais de movimentação. Tem tempo aí que o Evair volta mais velho para o Palmeiras, ele já é um segundo atacante, ele arma muito para os outros, mas assim, o Evair 93, 94, ele tem essa característica parecida com o Pedro, né? Uma presença de área muito boa, sabe usar muito bem o corpo para aproveitar o espaço, segurar os zagueiros, né? Fazer a virada e chutar. Então o Pedro tem muito essa característica. Só não tem comparação no pênalti, porque o Pedro é horroroso batendo pênalti, o Evair é um monstro. Mas também não precisa fazer tudo, né? Deixa para quem sabe. Mas é um atacante extremamente completo e, enfim, o Flamengo começa a temporada muito bem, diferente dos outros anos que o Flamengo oscilou bastante no começo da temporada, principalmente com Paulo Souza e Vitor Pereira. Por quê? Porque colocaram o Tite antes e aí começa a temporada já com o cara, não é que nem os outros anos, que é aquela baderna. Que é justamente o que ele fala porque que ele assumiu antes, para ele chegar esse ano tranquilo. Exato, isso, a gente citou isso também. Já tá mais tranquilo nesse ano, tá? Mas vitória merecidíssima do Flamengo. Nossa senhora. 2-0 foi pouco, podia ter sido 4-5 tranquilamente. Olha aqui, ó, foram absurdo. Do Flu 8 chutes, 0 no gol, tá? 6 foram para fora e 2 bloqueados pela zaga. 6 para fora. Tá? O Flamengo 24 chutes, 9 no alvo, no gol. 10 o Fábio pegou. 10 chutes pro goleiro se virar, é muita coisa num clássico, velho. Né? E só um detalhe. E 5 bloqueados. É impressionante a longevidade do Fábio, não canso de falar. Ele vai fazer 44 anos, cara. Eu fiz o questionamento: pra que o Fluminense tá indo atrás do Fábio? E aí ele tá calando a minha boca, entendeu? Não, assim, tecnicamente ele parece um goleiro no auge da idade, assim. Ele é o Buffon brasileiro. É o Buffon brasileiro, mas a longevidade é maior que a do Buffon. Né? De tá em alto nível, eu digo. Porque o Buffon com 44, ele já tava no Parma, segunda divisão. Não é tipo o Casco, que muita gente fala, pô, tá velho, tá pesado. Ninguém questiona a idade do Fábio, você não vê. Não. Se ele errar ali, ninguém... Até porque ele não erra muito. Mas ninguém questiona, tipo, caralho... Não, fisicamente, tá velho, chega, Fábio, pelo amor de Deus. Você não vê isso, você não tem esse papo. Se eu não me engano, o Fábio é de julho de 80. Cara, 44 anos, cara. É absurdo, vai fazer 44. Edenilson! Não teve culpa dos gols, foi muito bem quando foi exigido. Não, ele salvou muito.
E também uma coisa preponderante aqui, o Felipe Melo até fala, na hora que o Thiago Santos é expulso, merecidamente expulso, merecido, podia ter quebrado o pé mesmo do Cebolinha, se o Cebolinha não tivesse com o pé mais alto, o Fluminense estava melhor. O Fluminense tinha dado uma pequena reação, mas nada de incontestável. A gente mostrou os números agora, nada de nada. Nada de incontestável. O Fluminense precisa se reinventar e o Diniz precisa achar uma forma desse time reagir, porque querendo ou não, a temporada está acontecendo já. Não dá para você ficar sentado, entre aspas, no que fez na temporada passada e esse título da Recopa. Agora é daqui para frente. Então o time precisa responder, porque afinal ele contratou, ele tem contrato com o Fluminense, ele trouxe esses jogadores aí que estão chegando, Douglas Costa, Renato Augusto, e ele precisa fazer esse time funcionar de novo. E o Fluminense ainda não deu essa resposta. Mas tem capacidade, porque é um time muito bom, com grandes jogadores. Tem, o time já é bom, pô. Só para citar, Santos e Palmeiras também jogaram hoje, os dois venceram. O Palmeiras venceu com o gol do Rony, 1-0, é o líder geral do Paulistão. Em segundo lugar ficou o Santos, que agora venceu você falar também. de Série B agora, não é mercadinho alternativo. Campeonato estadual. O Santos venceu 3-2 a Inter de Limeira, um jogo bem divertido para quem quiser pegar os melhores momentos e assistir. Foi um jogo bem legal. Do Palmeiras não foi tão legal assim, mas venceu o Botafogo de Ribeirão. Polêmico aí, muita gente aí questionando aí, Palmeiras, aí, não sei o quê. Foi falta, era o último homem. Eu acho que dá pra passar o vermelho sim. É que não foi violento, mas ele puxa a camisa do Rony e o Rony estava em clara vantagem para fazer o gol. Então eu entendo o cartão vermelho. Deixa nos comentários aqui, eu quero saber. Agora, o jogo do Santos e da Inter de Limeira foi bem divertido, foi 3-2 para o Santos, a Inter de Limeira ficou na frente 2 vezes, mas veja a epopeia de Scorpion Otero, porque, meu irmão, o que ele fez hoje é absurdo. Jogadores que não esperávamos nada. Não, sabe quanto que é o salário do Otero no Santos? Não é produtividade. 50 conto é o salário do Otero. Para um padrão de time grande, é nada. Eu acho que o Santos já pode aumentar para 700. O Rueda fez isso com o Lucas Lima no passado. Não, exatamente. Subiu para quase 500 mil. Mas enfim, diz sua opinião nos comentários, tá certo? Faz o cocô, curta, comente, compartilha. Vai lá na rifa, futirinhas.net, o link tá aí na descrição e no primeiro comentário. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo, um queijo, até logo. E tchau.